Olá, prezados alunos, sou o professor Fábio e sejam bem-vindos à terceira semana do curso de Sistemas Operacionais. Esse é o conteúdo da semana. Na aula de hoje eu irei apresentar para vocês esses três tópicos: 4.1, 4.2, na realidade são dois tópicos: gerência de processos e gerência da memória principal. E na próxima videoaula, esses três últimos: a gerência de arquivos, gerência de dispositivos e sistema de proteção. Então vamos lá. Bem, então vamos começar pela gerência de processos. Primeiramente, o que é um processo? Ele pode ser considerado um programa em execução. Então, no seu HD você tem diversos programas. Constantemente nós instalamos e desinstalamos programas em nosso computador. Só que o fato de eu ter um programa não quer dizer que ele é um processo. Um processo é um programa que está sendo executado. Então esse processo precisa de determinados recursos. Precisa de tempo de utilizar a CPU, precisa de memória, precisa acessar arquivos e acessar dispositivos de entrada e saída. Tá? Então ele utiliza uma série de recursos. Consideramos ainda que um processo é um job. Nas aulas passadas, nós constantemente falamos sobre job, que é uma tarefa, né? É comum ter um programa que utilize muitos processos para a sua execução. Então eu vou mostrar para vocês isso na prática. Tá? Então não quer dizer que a execução de um programa vai gerar somente um processo. Não tem essa relação. Pode gerar mais de um processo. Um exemplo disso é o navegador Google Chrome. Então deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então estou com o meu Windows aqui rodando na máquina virtual. Quem tiver com a máquina virtual já instalada e configurada, quiser acompanhar, fica à vontade. Então, para que eu visualize os processos aqui no Windows, de um modo geral, eu tenho que abrir o gerenciador de tarefas. Tá? Tem várias formas de você abrir esse gerenciador de tarefas. Uma delas é você clicar aqui na barra de tarefas, com o botão direito, e clicar em gerenciador de tarefas. Então o gerenciador ele abre com a janela um pouco menor, eu já ampliei aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. E eu tenho várias abas aqui em cima. Então eu tenho a aba aplicativo, que mostra os aplicativos que estão abertos. Tem a aba processos, eu estou expondo para vocês. A aba serviços, tá, que também estão consumindo aí recursos do processador, se tiver em execução, né? Percebam que os que têm esse ID, esse PID, estão em execução, esses serviços, e esses serviços, por sua vez, também estão associados a um processo. Tudo que eu preciso executar e utilizar o processador, eu tenho que ter um processo associado a isso. Então vamos dar uma olhada com mais detalhes aqui nessa aba, processos. Então tem alguns processos padrões do Windows. Tá? Isso aqui é da própria VirtualBox. Aqui é o Java, né? Os aplicativos, os processos do Java que ficam rodando no plano de fundo, o que procura atualização e que agenda atualização. Agora eu vou abrir um aplicativo. Propositalmente, eu vou abrir o Google Chrome. Então ele vai gerar vários processos. Perceba aí que ele está abrindo e olha lá a nossa janela, nosso gerenciador. Olha a quantidade de processos que ele cria para poder executar o navegador. Então, cada aplicativo tem um comportamento. O Google Chrome tem essa característica, né? Foi um dos primeiros a utilizar essa estratégia de vários processos. E agora isso já é uma prática comum, né, entre os navegadores e demais aplicativos.
navegador especialmente, porque nós utilizamos muito, né? Então a gente abre várias abas, cada uma com uma página diferente carregada. Então, e à medida que eu vou abrindo abas aqui, perceba que aumentou mais um processo do Google Chrome. Tá? Então, se eu for abrindo abas, ele vai criando processos, né, um processo para tomar conta daquela aba. Por isso que às vezes é difícil o Google Chrome travar por completo. Porque como ele tem um processo, são processos independentes, se uma aba trava, você consegue fechar ela e não precisar fechar o aplicativo inteiro. Então vamos só dar uma olhada nessas demais abas aqui. Mais para frente vocês terão uma atividade prática para vocês inspecionarem melhor esse gerenciador de tarefas. Então aqui eu tenho a minha janela de desempenho, que mostra como que está a utilização da minha unidade central de processamento, da minha CPU, como que está a utilização da memória, que tanto que eu tenho de memória, que eu aloquei 2 GB aproximadamente de memória para o meu sistema operacional. Tá? Então ele está usando 873 megabytes, 865 agora, né? E eu tenho esse gráfico. Está alocado aqui, tá vendo que eu tenho 2 janelas? São 2 núcleos do meu processador, que está disponível para o Windows aqui. Tem algumas estatísticas de rede também. Tá? Se eu estivesse fazendo um download, por exemplo, ia estar aparecendo aqui no gráfico. Ou um upload. E quais usuários que estão ativos, né? Então eu consigo logar com mais de um usuário nesse sistema. Bem, vamos voltar então. Então vocês viram os processos lá no Windows. E dentre os processos nós temos alguns tipos. Tá? São os processos do próprio sistema operacional, são aqueles que executam código do SO, e os processos de usuário, aqueles que executam código do usuário. Então eu abri o Google Chrome lá, é um processo meu, nesse caso, né, que eu sou usuário. E, naturalmente, já tinha alguns outros processos do sistema operacional. Bem, e todos esses processos podem ser executados concorrentemente. Um é executado um tempo, aí o processador alterna, começa a executar outro e vai fazendo esse processo de forma rápida, em alta frequência. Esse fenômeno tem um nome, de você executar várias tarefas e ao fazendo essa alternância entre tarefas. Isso se chama multiplexação. Então o que está ocorrendo é a multiplexação da CPU entre esses processos. Então, em um segundo, por exemplo, ela tem já 4 processos, embora nenhum deles seja finalizado nesse 1 segundo. Bem, então qual que é o papel do sistema operacional na gerência de processos? Primeiro, ele cria e exclui processos de usuário de sistema. Então eu abri o aplicativo lá, o Google Chrome, ele criou, deu suporte para o Chrome criar esses processos a pedido do navegador, e também exclui esses processos, né? Assim que eu fechei o aplicativo, a aplicação lá, ele deletou esses processos. Suspender e retomar processos. Então eu sou a CPU e estou executando um processo e eu sou interrompido por algum motivo. Então eu suspendo a execução desse processo e depois tenho que retomar ele para continuar a execução dele. Fornecer mecanismos para sincronização de processos. Então, se eu tenho processos que comunicam entre si, então, por exemplo, os vários processos do Chrome, eles possuem uma comunicação um com o outro. Então, o sistema operacional fornece um mecanismo para sincronizar esses processos. Fornecer mecanismos para comunicação de processos, então muito similar ao sincronismo, né? E fornecer mecanismos para o tratamento de deadlocks. Então, o que vem a ser um deadlock? Vamos avançar aqui para eu explicar para vocês. Então imagine o seguinte cenário.
O deadlock é uma situação em que um processo aguarda por um recurso que nunca estará disponível ou um evento que não ocorrerá. Então, imagine o seguinte, eu tenho o recurso A e o processo 1. Tá? E o processo 1 está fazendo uso do recurso A. Ele prendeu o recurso A para ele. Está utilizando. E o processo 2 prendeu o recurso B, travou o recurso B e está utilizando o recurso B. Tá? Só que tanto o processo 1 quanto o processo 2 precisam de mais recurso, de um outro recurso, para poder finalizar a sua execução. Tá? E aí que acontece o problema. Bem, o processo 2 precisa do recurso A para finalizar a sua execução. E ao mesmo tempo o processo 1 precisa do recurso B para poder finalizar a sua execução. Só que quando o recurso está sendo utilizado, nesse caso aí ele está travado, né? Está preso. Então o processo 1 ele retém o recurso A e o processo 2 retém o recurso B. E ninguém quer abrir mão desse recurso. Então não tem como o processo 2 utilizar o recurso A, por exemplo, tá? Nesse mesmo tanto de tempo. E nem o processo 1 utilizar o recurso B. Então aí que ocorre um deadlock, tá? Que seria, trazendo para um cenário mais real, que ilustra nessa figura aí. Tá? Então é uma situação que tem que ser prevenida. Você não pode deixar acontecer, porque senão fica uma situação difícil de ser resolvida. Então o sistema operacional trabalha na prevenção do deadlock. Bem, agora sobre a gerência da memória principal. A gerência do espaço da memória principal é uma das preocupações importantes dos sistemas de computação modernos. Vocês podem perceber que, se você for comprar um computador hoje, uma quantidade razoável de memória seria 4 GB, por exemplo. 2 anos atrás já era um outro cenário, 2 GB, por exemplo. Então, existe essa tendência, essa crescente, de utilização da memória RAM, que é a memória principal. Então, a memória principal é um repositório de dados rapidamente acessíveis, compartilhados pela CPU e dispositivo de entrada e saída. Então, é um recurso escasso que é amplamente utilizado. Então, todas as estratégias para você gerenciar isso de forma eficiente e eficaz são válidas. E qual que é o papel do sistema operacional em gerência de memória? Bem, primeiramente ele mantém o registro das partes da memória que estão sendo usadas. Claro, ele tem que monitorar a memória, né? No momento e por qual processo. Então, como vocês viram lá, por exemplo, no gerenciador de tarefas, eu tenho lá o processo e a quantidade de memória que ele está ocupando. Então, o sistema operacional tem esses dados, tá? Para cada processo. Decidir quais processos deverão ser carregados na memória quando houver espaço disponível. Então, imagine que a memória está cheia, só que tem vários processos que estão precisando desse recurso. Estão precisando ser carregados na memória para serem executados. Então, é o sistema operacional que decide quais processos deverão ser carregados na memória, quando houver espaço disponível. Alocar e desalocar espaço na memória conforme necessário. Então, se eu abro uma aplicação, o sistema operacional aloca o espaço da memória para aquela aplicação, e se eu fecho ela, ou ela é encerrada por algum outro motivo, ele desaloca esse espaço. Tá? É como você reserva e você tira essa reserva, né? Cancela essa reserva de espaço. E quando não há mais memória física disponível, o que ocorre? Bem, então, nesse cenário entra a paginação ou swap. Então, algum processo ocioso, naquele momento, é passado rapidamente para o disco, isso mesmo, o disco rígido HD, que agora irá servir como extensão da memória principal. Quando chegar a vez de este processo ser atendido, um outro processo ocioso, que está lá na memória, é descarregado no disco, cedendo lugar para este voltar para a memória principal. Essa movimentação de ida e volta da memória para o disco é chamada de paginação ou swap. Então,
para ilustrar esse processo, eu tenho aqui a minha memória principal, aqui ela. No topo da memória eu tenho o meu sistema operacional, que também ocupa um espaço na memória, né? Então está ocupando espaço aqui. E tem o espaço do usuário. Imagina que esse espaço esteja cheio. E eu tenho o processo 2 que está querendo ser executado, está precisando. Tá? Qual que é a atitude que o sistema operacional irá tomar nessa circunstância? Ele vai pegar um processo que esteja ocioso. Então, por exemplo, comecei a executar alguma coisa, mas naquele momento, né, nesse momento aí, esse processo não está sendo executado. Está parado lá, ocupando espaço na memória. Então ele pega esse processo com todos os seus dados e registros, tira ele aqui da memória e joga lá no HD. Tá lá na memória de swap. E pega o processo 2 e carrega na memória para ser executado. E ele faz isso quantas vezes forem necessárias. Tá? Até que tudo seja atendido. Claro que isso tem um limite, né? A gente não pode também utilizar todo o HD. Fora que o HD também é uma memória bem mais lenta. Né? O acesso ao HD é bem mais lento que a memória RAM. Então, isso não são recursos finitos. Tá? Agora vamos dar uma olhada onde, né, que eu altero essa configuração no Windows, nessa paginação, que é chamado de memória virtual no Windows. Vou fechar aqui o gerenciador de tarefas. Fechar esse Chrome. Vou vir aqui no menu Iniciar e vou clicar com o botão direito em Computador. E vou na opção Propriedades. Aqui nessa janela, eu vou ter do lado esquerdo, tá? Você precisa ser administrador do sistema para poder alterar essas configurações. Então eu aconselho que vocês façam isso através de uma máquina virtual, tá? Conforme eu já mostrei para vocês como que instala e configura. Vou clicar aqui em Configurações Avançadas do sistema. E aqui nessa janela, na aba Avançado, na seção Desempenho, vou clicar em Configurações. Na janela seguinte, vou clicar em Avançado, tá ao lado de Efeitos Visuais. E aqui eu vou ter a seção chamada Memória Virtual. Bem, percebam que ele já explica, né, o que é memória virtual. Olha aqui, um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse memória RAM. Tá, e o tamanho que está alocado, né, que está reservado para a memória virtual, são 2047 megabytes. Eu consigo alterar esse valor. Tá, se eu perceber, estou precisando de mais memória, então eu posso alterar isso. Tá? Vem assim por padrão. Para você alterar, você tem que marcar esse checkbox aqui. Dependendo da quantidade de unidades que você tiver, elas estarão aqui listadas. Tá? Aqui eu só tenho a unidade C. Você consegue configurar essa memória virtual por unidade. Então eu consigo fazer essa modificação aqui. Para se eu quiser um tamanho personalizado, só clicar aqui e colocar o tamanho. Tamanho gerenciado pelo sistema, que é a opção que o sistema gerencia, né? Esse tamanho escolhe, ou sem arquivo de paginação. Então imagine que eu tenho um HD muito pequeno e ele esteja praticamente cheio. E eu preciso de espaço no HD. Você pode, né, não é aconselhável, mas você pode vir aqui nessa configuração para poder economizar um espaço no HD. Né? Então você escolhe por não ter esse arquivo de paginação, que é essa memória virtual. Então ele vai liberaria aqui para mim aproximadamente mais de 2 GB. Tá? Bem, então eu vou deixar a configuração padrão que estava, certo? Toda vez que você faz uma alteração desse gênero, você vai ter que reiniciar o computador. Tá? No caso eu não alterei nada, só mantive a configuração que estava. E é isso, pessoal. Dessa forma nós finalizamos então mais uma videoaula e até a próxima.